Bem, na terça-feira eu trouxe uma palavra falando sobre a realidade de Deus, né? Que às vezes a gente está encarando as circunstâncias da nossa vida olhando apenas pela perspectiva humana e às vezes a gente não entende quem é o nosso Deus e quem a gente é em Deus, nessa nova criação que temos, né, que somos. Às vezes temos que aprender a nos comportar diferente. E eu vou conduzir essa palavra mais ou menos no mesmo estilo, só que agora usando algumas porções da Bíblia da história do povo de Israel. Mas por que eu estou falando isso? Nós estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis. Você já deve ter escutado muitas pessoas falarem que o mundo não vai ser o mesmo depois que essa pandemia acabar. Por que está se falando isso? Nações no mundo inteiro estão enfrentando problemas sérios financeiros. Empresas faliram, gente foi demitida, pessoas morrendo, né? Muita coisa está acontecendo. O nosso estilo de vida está sendo alterado, eu não sei se você está percebendo isso, né? A gente não tem mais liberdade, por enquanto, de sair a hora que quer, como quer, nas ruas. Quando sai, tem que sair de máscara, não pode mais se aglomerar. A gente mudou a maneira de trabalhar. Tem gente que está trabalhando em casa, tem gente que está trabalhando meio expediente, tem gente que não está trabalhando. Tem gente agora que não está mais indo para a faculdade, nem para as escolas. Estão estudando em casa. E tem papai e mamãe ficando doidinho com o filho em casa, né? O meu filho faz faculdade, está doido com esse negócio de fazer faculdade pela internet, né? Ele não está acostumado a isso, então eu tenho escutado muita gente ficar assim, quer dizer, mudou, alterou, isso tudo causa estresse, essa mudança toda, né? A maneira como a gente adora Deus também está diferente, como a gente cultua Deus, a gente não pode estar mais junto, né? A gente tem que estar nas nossas casas, vendo a live, né? Foi tudo alterado. E aí fica a pergunta, quando isso terminar? Será que vai voltar ao normal, tudo ao normal? Será que vai normalizando aos poucos? Né? Será que vai liberar para que as igrejas estejam todo mundo lá adorando a Deus, louvando? Vai ser aos poucos? Esses poucos, quanto tempo vai ficar assim? Será que vai ter outro surto? Né? Será que daqui a pouco vai dizer que o vírus teve uma mutação, vai todo mundo voltar de novo para as casas? Então está um tempo de muita mudança, de muita insegurança. E eu quero falar um pouquinho assim, às vezes essa situação pode estar trazendo para você coisas boas e coisas ruins, como sentimento de insegurança, né? Sentimento de desesperança, de medo, de desânimo, né? O que vai ser de mim? Nessa mudança, como é que eu estou me comportando? Para onde eu estou sendo levado? Como estou sendo levado? Então eu quero aproveitar, né, e falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente pode aprender com a nação de Israel. Eu não sei se todos, né, que me ouvem sabem, mas a nação de Israel durante 430 anos ficou escrava do povo egito. Durante os primeiros anos não eram praticamente escravos, né? Eles viviam numa terra bem, prosperavam, não havia nenhuma opressão. Mas depois que o faraó morreu, Moisés morreu, o José morreu, né? Surgiu um outro faraó que não sabia nada do José, não sabia nada do antigo faraó, começou a ficar preocupado que aquele povo estava ficando muito numeroso. E ele ficava com medo de que se houvesse uma guerra, o povo de Israel ficasse contra eles, né? Então eles começaram a escravizar o povo, a maltratar o povo. Imagina 430 anos, né, geração em geração, num país diferente, né, sendo dominado por esse país, crescendo numa cultura diferente, né, vendo a forma religiosa, econômica, financeira, política diferente do que os seus ancestrais receberam. Ouvindo falar de um Deus que tinha chamado um homem chamado Abraão para entregar para ele uma terra prometida, uma terra que prosperava, e de repente eles estavam ali de geração em geração, esperando essa terra, e eles só viam escravidão. Mas, de repente, chegou o tempo dessa promessa cumprir, chegou o tempo de mudança na vida deles. E eles estavam lá, vivendo o dia a dia, de repente chega Moisés lá, enviado por Deus, capacitado por Deus, para dizer ao faraó, olha, deixa o povo vir. E vocês devem saber mais ou menos, houve 10 pragas, o faraó resistiu, e por fim o Moisés saiu com o povo
livre, né, debaixo de muita luta, de muito choro. A última praga foi a morte dos filhos mais velhos de todo o Egito, né? E eles foram embora felizes e contentes e parecia que estava tudo indo muito bem, né? Então estava tudo tranquilo, fomos libertos. Eu não sei se você já foi escravo de alguém, de alguma coisa, às vezes de algum vício, de um pecado, e você sabe que na escravidão não existe liberdade. Existem países, né, que têm um regime totalitário, um regime político muito opressor, que as pessoas não se sentem em liberdade de se expressar. Tem maridos que tratam suas esposas, seu esposo e seus filhos como verdadeiros escravos. Tem empregadores que tratam os seus empregados como escravos, né? E temos o pecado em si que nos escraviza. E aquele sentimento de derrota, de humilhação, de tristeza, de falta de valor, né, de infelicidade, acompanhou esse povo. 430 anos botando na cabecinha deles, vocês não são nada. Vocês têm que viver para ser escravo mesmo. E de repente agora eles estavam livres. Mas a mente deles não renovou assim. Não foi porque saiu do Egito, pronto, eles agora encarnaram agora o espírito de uma nação livre. Deus teve que ensinar e conduzir, disciplinar eles ao longo de todo um tempo para que eles pudessem aprender a confiar em Deus e tivessem a mente deles renovada. O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês está em Êxodo, no capítulo 14, do verso 10 ao verso 13, eu vou ler para você. Diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Então, olha que coisa interessante, eles tinham sido libertos, estavam indo em direção à liberdade deles, né? E de repente eles escutam que o faraó estava vindo todo equipado, com 600 carros assim, dos melhores, vamos botar hoje os melhores tanques de guerra, com os melhores gladiadores, os guerreiros, estavam indo lá para pegar eles. Tipo assim, o que a gente fez? Deixou nossos escravos virem? E eles pensaram: puxa, para que você deu essa água na boca? Por que você permitiu, né, que a gente tivesse esperança e agora acabou nossa esperança de novo? Era melhor ter continuado lá escravo, pelo menos a gente estava vivo, agora nós vamos ser massacrados aqui. Esse povo egípcio está com raiva que a gente fugiu, que a gente escapou, e agora eles vão acabar com a gente. Já fizeram plano de morte diante de uma situação, diante de uma mudança. Hoje, diante de uma situação dessa, de opressão, de mudança que está acontecendo de uma maneira não confortável, talvez você pergunte assim: como pode estar acontecendo agora, depois de uma grande libertação que Deus me deu? De repente você estava começando a prosperar, estava com seu negócio, entrou na faculdade, mudou de emprego, e aí de repente vem a pandemia. Como é que pode Deus ter permitido isso na minha vida? Por que Deus faria isso para me deixar morrer, né? Ou voltar ao que eu era? Vou ter que agora pagar juros, vou ter que demitir meus funcionários, era empregador, agora vou ser empregado, não vou conseguir pagar a faculdade, vou voltar ao que eu era. Por que me alimentar com esperança e depois permitir que essa ameaça venha sobre mim? Melhor é continuar vivo e escravo daquilo que eu fui do que eu morrer desse jeito. Olha que situação. Mas essa é a atitude do povo, de um povo que ainda não conhecia o Deus que amava esse povo. Mas aí tem uma voz madura, uma voz espiritual, uma voz que vê as coisas diferentes. Ele diz assim a Moisés: não tenham medo, veja o que o Senhor irá fazer. Deus é fiel em cada uma das suas promessas. Eu quero dizer para você hoje, quero fazer o papel aqui do Moisés: não tenham medo.
Deus é fiel. O Deus que prometeu estar com você desde o início está com você hoje. Está com você no meio dessa circunstância. Está com você nessa pandemia. Essa mudança de vida que está acontecendo na sua vida, na nossa vida, Deus está com você. Nos capítulos 14 e 15, a gente vai ver o povo, né, tendo vitória, passa pelo Mar Vermelho, o mar se abre, eles chegam lá, o faraó com todo o exército dele, morre todo mundo afogado lá no mar, e eles depois celebram lá, a Miriam e o povo dançando, cantando, se alegrando, Deus deu a vitória. Então a primeira coisa que eu tenho que aprender, coloquei aqui a primeira lição, toda mudança tem um momento de crise e depois é seguida de um processo, onde Deus estará me conduzindo e eu terei que enfrentar os desafios confiando nele, porque Deus é fiel e poderoso para fazer mais do que eu peço, creio ou eu sinto. Essa mudança que está acontecendo hoje é um processo, ela não vai acabar. Quando acabou a pandemia no dia 30, Marília e outros lugares vão estar liberados e a vida vai voltar ao normal. Não, não vai voltar ao normal como era, nunca mais. Há um processo de mudança agora no mundo inteiro, na sua vida, na minha vida, em Marília, no Brasil. E você tem que acreditar que nesse processo, ainda que você foi livre agora desse sentimento, de repente você vai poder andar sem máscara, vai poder visitar as pessoas, mas vão surgir outros desafios, outras coisas que você talvez se sinta ameaçado. Mas lembre, o Senhor é contigo, não tenha medo. Amém? Vamos para a segunda. O povo aqui não fala amém, eles têm medo de falar e aparecer, o Daniel brigar com eles. Mas eles podem falar amém, entendeu? Não tem problema. Aí eles ficam rindo, escondidinho, baixinho também, para não ver. Eles têm pavor que eu denuncie tudo que está escondido, que não é para falar, eu falo. E aí depois eles brigam comigo, eu não estou nem aí. Segunda coisa, eu quero que você aprenda, que você entenda. A Márcia está até mexendo o lábio para não rir. Tem problema. Agora, essa parte da história de Israel, que a gente vai estudar, o povo está livre. Já passou pelo mar, já teve algumas coisas, já aprendeu, Deus já ensinou algumas coisas para eles. Eles estão na beirinha de tomar posse da promessa. Deus tinha prometido uma terra próspera para eles, onde eles iam ficar seguros, onde ia prosperar, ia ter água, ia ter planta, ia ter capim para os bichinhos, ia ter tudo. Tipo um paraíso lá para eles, né? E eles estavam ali na portinha, né? E aí o Moisés, então, manda o povo, né? Manda lá um pessoal ir lá investigar. Toda vez que tem mudança na nossa vida, que a gente começa um projeto novo, começa uma situação nova, a gente tem que investigar. Eu tenho que saber, ter conhecimento se aquilo que eu estou colocando no meu pé é bom. Né? Se é momento de fazer isso, como é que está, que riscos eu vou ter, a gente analisa. E o Moisés mandou lá 12 espias, 12 homens, falou, olha, vão lá, observa a terra, vê se tem grama, se tem pasto, se os animais são animais para a gente criar, que tipo de plantação, de fruta que tem, o povo que mora lá é um povo forte, é um povo fraco, é numeroso, não é? E traz para mim, para eu poder saber como é que é esse negócio. E aí, então, eles vêm e trazem, né, as respostas. E as respostas, os relatos são controversos. Mais ou menos dizem assim, gente, olha, o que está acontecendo aí fora? Olha, tem que sair de máscara. Aí o outro diz, não precisa sair de máscara. Olha, você pode sair de casa. Não, não pode sair de casa. Olha, o vírus pode ser curado com cloroquina. Não, não pode ser curado com cloroquina. Aí você fala, meu Deus, notícia boa e notícia ruim. Né? Como é que é essa história? Né? Então, as notícias vieram, 2 relatos diferentes, e eu vou ler para você os relatos deles. Está em Números 13, de 27 a 33. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, que eram gigantes, né? Pessoas bem altas. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos
e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor já está conosco. Não tenham medo deles. Olha só, o povo ouviu duas histórias. Um relato está baseado nos obstáculos, nas dificuldades. O povo é numeroso, o povo é alto, o povo é forte, aí eles vão nos devorar. Só viram os obstáculos. O que isso provocou? Uma reação negativa. Medo. Vamos recuar. Vamos escolher um outro chefe para a gente, porque esse chefe que está guiando a gente nessa direção é maluco. Ele está levando para a gente para morrer. Olha a situação que ele está nos conduzindo. E aí o povo ficou em pânico, já queria trocar o chefe, já queria voltar para o Egito, para aquela condição de escravidão, já estava trocando aquilo que estava crescendo, que estava prosperando diante deles, aquela esperança, acabou. Você vê como que o poder da língua é algo tremendo? Você pode salvar uma vida, você pode matar uma pessoa com o poder da palavra. Então cuide com o que você fala. Então eles viram aquela circunstância somente com a ótica humana, dos sentidos, do que eu ouvi, do que eu vi, do que eu toquei, do que eu senti cheiro, né? É isso, a realidade deles era só essa. Já Josué e Caleb têm uma outra visão da mesma circunstância. Eles olham e o foco deles não é nos obstáculos, mas nos benefícios que aquele desafio ia trazer. A terra é boa. Olha o que a gente trouxe, é próspera. Esse povo aí não tem a proteção que a gente tem. A gente vai devorar eles, eles vão ser o nosso pão, eles vão ser alimento. Deus vai ser glorificado com isso. Deus é conosco, se o Senhor se agradar, nós vamos ser abençoados. Esses homens, da mesma circunstância, eles olharam a circunstância pela tela, pela lente da fé. Espiritualmente. E eu quero dizer para você que essa circunstância desse desafio das conquistas que vem por aí, se você olhar e pensar, meu Deus, o mundo está desestruturado economicamente, países que, como Estados Unidos e alguns países da Europa, estão quebrando, o Brasil está numa situação complicada, vai ficar mais ainda. Se você olhar por essas notícias, você vai dizer, vamos embora. Vamos acabar. Levar a gente para o buraco. Os nossos governantes estão acabando com a gente. Não tem mais saída. Mas se você olhar pelos olhos da fé e disser que aquele Deus começou boa obra em você, ainda não terminou, que ele vai terminar a boa obra em você, tendo pandemia ou não, você não precisa ter medo. Mesmo que a situação fique difícil, durante um tempo, Deus vai ser com você, vai te dar um suporte a mais, vai te dar graça, favor para você passar por isso em vitória. Não tenha medo.
Não olhe as circunstâncias somente pelo racional, pela ótica humana, pelos olhos humanos, tá? O resultado, né, do que o Josué e o Caleb falou, eles provocaram fé, ânimo, coragem, esperança. É isso que a gente tem que falar para as pessoas. Chegar para aquelas pessoas que estão com medo, que estão apavoradas. Tenha fé em Deus. Deus vai ser com você. As coisas vão mudar, mas Deus vai trazer uma solução para a sua vida, para a minha vida. Vamos crer em Deus. Vamos nos fortalecer e não nos derrubar. Tá? O que eu aprendo com isso, com essa lição? Quando eu vejo as circunstâncias, as mudanças em minha vida com a lente de Deus, a lente da fé, eu tenho atitude diferente das atitudes normais, que me levarão às vitórias que outros não terão, por enxergarem as mesmas circunstâncias do ponto de vista humano. Infelizmente, aquele povo não foi contagiado com a fé de Josué e Caleb. E sabe o que aconteceu? Deus falou, são 40 dias vocês ficaram lá espiando a terra, vão ficar 40 anos no deserto. Essa geração toda vai morrer. E somente Josué e Caleb e a nova geração é que eu vou colocar na terra prometida. Querido, às vezes, por dar ouvidos a essas notícias ruins, por acreditar mais no que os nossos sentidos nos dizem do que o que Deus nos diz, nós podemos estar a ponto de uma situação nova na nossa vida, que requer desafio, que requer coragem, se perder e a gente não provar de algo melhor que a gente sempre sonhava, sempre pedia a Deus, e Deus falou, estou te dando. É através dessa circunstância, mas se você recuar, você pode perder e não ter isso. Aí você vai voltar àquela vidinha, aquela circunstância que você tinha, aquela escravidão de alguma coisa, porque você e eu preferimos acreditar nas notícias que vêm via mundo natural do que mundo espiritual. Então, não dê ouvidos a isso, não ignore, mas não é isso que tem que guiar você, mas o que Deus fala a seu respeito que deve guiar você. Terceira situação, já aí o povo já está mais avançado. O Moisés morreu, velhinho, vovozinho morreu, o povo daquela geração morreu, né? Ficou Josué e Caleb. E agora o líder no lugar de Moisés é Josué. E aí eles voltam para o ponto da onde teve o desvio. Estão lá na beirinha de tomar a promessa de novo, geração nova. Né? Antes do Moisés morrer, ele relembrou a nação, tudo que Deus fez para aquela geração nova que não viveu aquilo, que eram crianças, jovenzinhos, ele lembrou tudo para fortalecer a fé deles. E levantou Josué como seu sucessor. E aí o Josué também manda fazer uma investigação para ver como que está o povo. Né? E aí, o primeiro desafio que eles encontraram era tomar uma cidade chamada Jericó. A gente hoje não vive, né, tomando cidade, guerreando assim, né, de tomar lugar. Né? Mas eu quero fazer você entender o que é Jericó. Jericó era, assim, a conquista impossível aos olhos dos homens. Era uma cidade altamente fortificada, muros larguíssimos, bem estruturada, todo mundo temia Jericó. Só que Jericó já tinha ouvido falar do Deus de Israel. E eles estavam mais fortificados, mais dentro da cidade, ninguém se acha que devia ter isolamento social. A pandemia deles chamava o Deus de Israel. Estava todo mundo dentro de casa, trancadinho, todo mundo ali com as armas em punho, porque eles já tinham ouvido falar do Deus que tinha tirado o povo do judeu lá dos egípcios, tipo a nação mais poderosa da época. E aí, de repente, o Josué tem um desafio: conquistar uma cidade que humanamente eles não tinham estrutura para conseguir. Sabe quando você está diante de um desafio que todo mundo está dizendo para você, rapaz, isso é coisa da sua cabeça. Não vai por esse caminho não, isso é loucura, você está fanático. Isso aí não existe. As melhores cabeças, os melhores conselheiros já te disseram que não tem como você conquistar isso. Mas o Josué viveu do lado do Moisés. Ele aprendeu algumas coisas. E olha o que Deus ensina para o Josué para ele ser bem-sucedido. Ele diz assim, em Josué, no capítulo 1, do verso 7 ao verso 9, Deus vai dizer para o Josué, não vou ler todo o versículo para adiantar. A primeira coisa que Deus fala para Josué
é o seguinte: obedeça a minha palavra, e isso é me obedecer. Seja obediente ao que eu te falar, e o que a minha palavra diz. Se você obedece a minha palavra, você me obedece. Se você me obedece, você obedece a minha palavra. A gente tem que entender o que a palavra diz a respeito da nossa vida, da nossa comunhão com Deus, da nossa conduta de vida e ser uma pessoa obediente. Isso vai nos dar respaldo para que Deus venha nos colocar em prosperidade, em conquista, em vitória. Outra coisa que Deus fala nesse texto é: seja fiel e se mantenha no meu caminho sem se desviar dele. Sabe o que é andar no caminho de Deus, sem ficar vacilando com um pé lá fora e o outro aqui dentro? Sabe, de ficar brincando, se desviando. Um tempo da minha vida eu fico assim meio friozinho na fé, aí outro tempo eu fico mais fortinho na fé, outro eu ando desanimado, agora eu ando fortinho, para um lado e para o outro, para um lado. Deus fala: mantenha o caminho reto. Não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha o foco na comunhão comigo, na conduta da tua vida. Deixa a minha palavra tomar conta dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, das tuas emoções, do teu inconsciente. Age de conformidade com a minha palavra. Depois ele fala: estude, decore, medite, fale a minha palavra e pratique os conceitos e valores contidos nela. Ou seja, enche a sua palavra, a sua mente da minha palavra, deixa a sua mente ser renovada com os conceitos da minha palavra. Começa a estruturar os teus pensamentos, teus sentimentos, emoções, a tua vida em cima dos conceitos e valores da minha palavra. Você vai ver se você não vai ser bem sucedido. E o Josué, que não era bobo, que já tinha aprendido, falou: eu vou fazer. Só que aí entra um problema. O Josué é um estrategista. Ele viu, já viu guerra, já viu situações difíceis. Ele sabe que ninguém toma uma cidade, a princípio, se não invadir, se não tiver armamento, se não tiver soldado. E sabe qual é a estratégia que Deus dá para o Josué? Fala: Josué, você vai pegar a Arca da Aliança, que era um objeto, um móvel onde eles criam, um sagrado, onde eles criam que ali era a manifestação de Deus. Vai pegar 7 sacerdotes, vai botar para eles uma trombeta, era um chifre de carneiro que ele tocava, e vai pegar uns soldados e todo o povo, e vocês vão rodear durante 6 dias em volta de Jericó. Em silêncio, o povo não pode falar nada. Só os sacerdotes vão estar falando lá. 6 dias, o povo não pode falar nada. No 7º dia, o que vai acontecer? Vocês vão fazer a mesma coisa, só que quando os sacerdotes derem um tom mais demorado, aí vocês vão dar um brado de guerra, E aí os muros de Jericó vão cair diante de vocês. Agora você imagina você falando isso para o general Mourão, para ele tomar uma batalha, ele tendo que tomar um país, uma cidade, e ele dizendo que não, você não vai lutar não vai com arma, você vai levar um pessoal, vai levar uns pastores, uns padres aí, e eles vão tocar uma trombetinha, vão rodear aquela cidade 6 dias, e no 7º diz para o povo assim: glória a Deus, ganhou o Senhor, sei lá o quê, pá! Vocês vão ganhar a guerra. Não entra. Imagina o Josué ouvindo isso, humanamente, mas porque ele conhecia o Deus a quem ele servia, e ele não era bobo, falou: eu vou obedecer porque quem está mandando é Deus. Mas você já imaginou ele dando essa ordem para os generais dele? Para o povo? E sabe por que Deus mandou eles ficarem quietos? Porque Deus sabia que eles eram um povo murmurador, um povo meio tendente à incredulidade. Imagina, lá rodeando a cidade, eu chego para o Rogério e falo assim: Rogério, estou me sentindo um idiota aqui. Rodando a cidade. Acha que em silêncio? Você acha que a gente vai ganhar isso? Aí chega o Daniel e fala assim: rapaz, esse Josué é maluco. Ele é louco, ele está conduzindo a gente. Cara, é guerra. Ele está mandando a gente fazer uma coisa que vai matar a gente. A direção desse nosso líder é maluquice. E então, o silêncio é para não contagiar o povo com incredulidade, com murmuração. Mandou ficar quieto, mudo. Querida, é a melhor coisa a gente ficar quieto do que a gente contaminar o coração dos outros.
Às vezes a gente, como é pastor, a gente está pregando, a gente vê, chega uma pessoa assim agitada no culto, ela está meio desfocada, ela começa a conversar com o outro que está querendo prestar atenção e desfoca. Aí ela contagiou aquela pessoa com a ansiedade, a agitação dela, já tirou aquela pessoa do foco. Era isso que ele não queria, tirar ninguém do foco, ficar mudinho. Eles fizeram direitinho. O que aconteceu? Os muros caíram. Eles entraram e tomaram posse daquela terra lá. Entendeu? Então, o que acontece? Quando isso acontece, isso acaba com a razão racional da pessoa. Acaba. A pessoa fica assim, mas como pode isso? As pessoas vão dizer para você, mas como você conseguiu isso? Jamais iria acreditar que você iria conquistar isso, ter vitória, fazendo uma maluquice dessa. E aí, sabe o que acontece? Os povos vizinhos temeram o Deus de Israel. E aquele povo de Israel falou, nossa, nosso Deus é forte mesmo. Jamais ia pensar que ia ganhar uma vitória desse jeito. Mas o Josué, aprendendo a lição, passou para o povo foi obediente, né? Resultado, vitória. O que eu aprendo com isso? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Fé e obediência a Deus é o que nos garante viver o sobrenatural, vivenciar conquistas que pareciam ser impossíveis e saber que a glória é de Deus. Última situação que eu vou contar aqui para você, já não é mais do povo, é de um homem que nem sequer conhecia a Deus. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 1 a 15, a história de um homem chamado Naamã. O Naamã era um general bem-sucedido, né, da guarda lá do rei, né, muito bom no que ele fazia, só que aconteceu o seguinte, ele foi acometido de lepra. Lepra é uma doença que vai apodrecendo a pele. E o Naamã era muito orgulhoso. Você já imaginou uma pessoa orgulhosa que está à frente das batalhas, está exposta, ficar com a pele toda apodrecida, né? Quando isso aconteceu, cidades que eram próprias para receber as pessoas que tinham lepra, para aquilo não se proliferar. E aquele homem não era, ele era sírio, ele não era da nação de Israel. E aí, de repente, ele se vê acuado, se vê deixado de lado, né, numa situação humilhante, e aí ele escuta dizer, através de uma escrava, né, uma menina que era escrava judia que estava lá, que havia um profeta em Israel que podia curar ele. Então ele fala com o rei dele, e ele vai cheio de dinheiro, cheio de bens, de coisa tipo assim, eu vou comprar minha cura, né? Vou chegar lá com dinheiro e eu vou ganhar minha cura. Fala com o rei de Israel, e o rei de Israel diz assim, por acaso eu sou Deus? Eu não sei curar ninguém. Esse rei da Síria está querendo encrenca, não é possível. Ficou desesperado. O que aconteceu? O Eliseu soube disso e falou para o rei, manda esse homem aqui que eu vou curar ele, ele vai saber que existe profeta em Israel. E aí o que acontece com esse homem? Esse homem vai lá, né? O Naamã. E o Naamã pensa assim, ele está chegando com a comitiva dele, muito pomposo, e ele pensa que talvez o Eliseu fosse chegar, se ajoelhar, fazer reverência. O Eliseu fica na casinha dele e manda um servo dele lá, encontrar com ele lá fora, e fala assim, meu senhor disse que se o senhor quiser ser curado, o senhor vai ter que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, tá bom? E aí o senhor vai ficar curado. Aí que o Naamã ficou indignado. Falou, como que esse cara não vem me receber? Mandou um empregado dele vir aqui. E eu mergulhar nesse rio escuro, mal cheiroso. Lá em Damasco, lá para onde eu moro, tem rios limpos, transparentes. Imagina que eu vou fazer isso. E quis desistir. Até onde eu quero chegar? Deus estava a ponto de fazer uma mudança na vida dele. De mudar radicalmente a vida dele. Porque Deus não só queria curá-lo, como queria salvá-lo, como queria que ele entendesse quem Deus era. E o que Deus tinha feito de mover aquela moça, de mover o rei, né, de mover o profeta para curar ele. E aí o que acontece? Ele fica indignado.
Porque ele, no relato dele, ele diz assim, eu pensei que ele ia vir, ia fazer uma oração, ia colocar uma mão assim, ia mover um óleo sobre mim, que eu ia ser curado. Ele predeterminou como ele ia ser curado. E sendo orgulhoso, não querendo ir lá, porque não foi recebido pelo profeta, porque ia mergulhar numa água mal cheirosa, porque não ia ser do jeito que ele imaginou que ia ser a transformação da vida dele, ele pega e fala, não quero. Aí os caras estavam com ele e falou assim, meu senhor, por favor, afinal de contas, ele não pediu uma coisa tão tremenda, você mergulhar na água mal cheirosa para ser curado. Tipo assim, o que é isso? Você não quer, você imagina uma pessoa à beira da morte, sei lá, com AIDS, né? E fala, ó, você mergulha 7 vezes nesse rio, você vai ficar limpo da AIDS. Ah, não, é mal cheiroso, eu não quero. Você imagina uma pessoa com câncer recusar um negócio desse? Em terminal, já os médicos mandando ir para casa. Ele falou, tá bom. Ele foi lá, obedeceu, mergulhou 7 vezes e a pele dele ficou como a pele de um bebê. E aí ele volta para agradecer ao Eliseu, e ele quer pagar para o Eliseu diz, não quero que você me pague nada. Ele falou, então posso levar a terra daqui de Israel? Ele fala, pode. Ele falou, tem mais uma coisa que eu quero falar. Quando eu voltar lá, o meu rei, ele adora lá um Deus lá, e ele segura na minha mão, eu tenho que entrar lá no templo, lá, segurando na minha mão, e ele se ajoelha, tipo, eu posso fazer isso? Não vou estar pecando contra o Deus de Israel? E ele falou, vá em paz. E aquele homem voltou para casa curado, livre. O que eu quero dizer com isso? Sabe, querido, às vezes a gente predetermina como Deus vai fazer na nossa vida, um novo. Estava chegando um novo na vida dele, está chegando um novo na sua vida e você vai estar dizendo assim, Deus vai ter que fazer assim, assado. Nesse tempo Deus vai fazer isso, naquele tempo Deus vai fazer assim, Deus vai usar fulano para fazer isso, Deus vai usar o meu patrão para dizer aquilo. E na verdade, Deus não tem que submeter a você. Deus não tem que se encaixar no seu plano de vida. É você e eu que nos encaixamos nos planos de Deus, porque eles são melhores do que os nossos planos, são superiores. Então, o que eu quero dizer é que às vezes por causa do seu ou do meu orgulho e por causa da predeterminação que a gente tem do agir de Deus, a gente pode deixar de receber a bênção de Deus, de receber a vitória de Deus, de receber esse novo de Deus. Então, qual é o que eu aprendo aqui com isso? A lição que eu aprendo. O orgulho pode me impedir de ter uma mudança de Deus em minha vida e devo estar aberto para que Deus se mova em minha vida de forma que Ele desejar e não pré-estabelecer uma forma na minha cabeça para que eu não rejeite a forma que Deus quer agir. E assim eu possa ser vitorioso. Tá? Então eu quero, para fechar aqui, lembrar os 4 conceitos para você aprender. Primeiro, em todo o processo de mudança, Deus estará comigo, mesmo quando me sentir ameaçado a retroceder. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Segundo, quanto aos desafios que as mudanças trazem, devo me focar nas vantagens, nos benefícios que elas me trazem, e não nos obstáculos, lembrando-me de quem Deus é e de quem Ele me tornou. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12:21. E tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Terceiro, fé e obediência em Deus me garantirão viver os impossíveis humanos. E nisso glorificarei a Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18:27. E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. E por último, não deixar o orgulho me impedir de viver as mudanças que Deus quer em minha vida e nem ter uma forma pré-concebida de como Deus vai agir para que isso não me impeça de viver o novo de Deus para mim. Mas Ele nos conceda graça maior por meio das Escrituras que diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Em tudo, querido, que a gente tem que aprender é o que a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a gente não deixar nossa mente renovar, tudo que a gente está passando agora nesse período, e todas as mudanças que vêm por aí, podem se perder. Deus é bom e misericordioso e nos dá as oportunidades.
mas as pessoas vão avançando e a gente pode ficar para trás. E o que Deus quer é que todo o seu povo avance, que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo, que a gente pense como Jesus, a gente sinta como Jesus, a gente haja e reaja como Jesus. Eu e você precisamos de renovação da mente para podermos viver vitoriosamente essas mudanças e esses desafios que estão propostos aí para a gente, que a gente ainda nem sabe todos eles. Amém? Quero convidar você para a gente terminar